Nas primeiras horas da manhã de 2 de maio de 2026, milhares de pessoas chegaram a aeroportos por todos os Estados Unidos e encontraram algo que nunca tinham visto antes. Os balcões da Spirit Airlines estavam fechados. Não havia agentes, nem telas de informações de voos. Ninguém. Apenas um cartaz impresso colado no balcão informando que todos os voos haviam sido cancelados permanentemente. Em poucas horas, quase 17 mil funcionários perderam seus empregos. Milhares de passageiros ficaram sem transporte e uma frota inteira de aviões amarelos estava parada em aeroportos por todo o país, sem destino, sem tripulação, sem futuro. A Spirit Airlines havia deixado de existir. Mas o mais perturbador não era o fato de ter fechado. O mais perturbador era que apenas 10 anos antes, a Spirit era considerada uma das companhias aéreas mais eficientes e lucrativas de toda a indústria americana. O que exatamente aconteceu? Como uma companhia aérea que dominava o mercado acabou desaparecendo? E acima de tudo, por que uma oferta de 3,8 bilhões de dólares americanos que parecia salvar a Spirit acabou se tornando o começo do seu fim? Nos próximos minutos, você entenderá como uma companhia aérea, que durante anos forçou todo o mercado a baixar seus preços, acabou falindo devido a uma combinação de suas próprias decisões, fatores externos e uma ironia regulatória que pouquíssimas pessoas conhecem. E por fim, você entenderá por que seu declínio pode afetar diretamente o preço da sua próxima passagem aérea. O incrível é que a Spirit não faliu porque as pessoas pararam de voar com ela. Na verdade, durante anos aconteceu exatamente o contrário. Para entender o porquê, precisamos voltar a 2006. Um novo CEO, chamado Ben Baldanza, chegou e tomou uma decisão que mudaria completamente o futuro da empresa. Ele transformou a Spirit na primeira grande companhia aérea de baixo custo dos Estados Unidos. A ideia era simples e brutal ao mesmo tempo. A passagem cobria apenas o assento, nada mais. Bagagem de mão, bagagem despachada, seleção de assento, bebidas, lanches, tudo era cobrado separadamente. Se você quisesse algo extra, pagava por isso. Se não quisesse pagar, viajava com o mínimo necessário. Muitas pessoas ridicularizaram essa ideia. A mídia a chamou de a pior companhia aérea dos Estados Unidos. As redes sociais a tornaram sinônimo de desconforto e surpresas desagradáveis, mas os aviões voavam lotados. Porque havia um detalhe que ninguém podia ignorar. A Spirit vendia passagens que, às vezes, custavam 50, 80, até 100 dólares a menos do que qualquer concorrente na mesma rota. E isso muda tudo. No setor, logo começou a se falar do chamado efeito Spirit. Toda vez que a companhia aérea amarela anunciava sua entrada em uma nova rota, os preços de outras companhias aéreas caíam imediatamente. Delta, American e United não podiam se dar ao luxo de perder passageiros simplesmente porque a Spirit aparecia oferecendo a mesma rota por um preço muito menor. A Spirit não vendia passagens baratas por generosidade. Ela realmente podia se dar ao luxo de vendê-las mais baratas do que quase qualquer outra companhia aérea. Como ela fazia isso? A Spirit havia construído uma máquina obcecada por cortar custos. Ela operava praticamente o mesmo tipo de aeronave em toda a sua frota, transportava mais passageiros por voo do que a maioria de suas concorrentes e mantinha seus aviões no ar por mais horas por dia. O resultado foi brutal. A Spirit conseguia vender passagens muito mais baratas do que qualquer outra companhia aérea e ainda obter lucro. Por anos, essa fórmula pareceu imbatível. Mas as principais companhias aéreas estavam observando e começaram a reagir. Delta, American e United lançaram o que chamaram de tarifas econômicas básicas. Inicialmente, passagens muito baratas, projetadas para aparecer nos mesmos mecanismos de busca que a Spirit e competir diretamente em preço. E então algo aconteceu que mudou completamente o cenário. Quando um passageiro buscava um voo em plataformas como o Google Flights ou o Expedia e via que a Delta oferecia um preço apenas 10 ou 15 dólares mais caro que a Spirit, a decisão não era mais tão óbvia, porque esses dólares extras davam direito a uma marca mais reconhecida, acesso a programas de fidelidade, melhores políticas de cancelamento e pelo menos um nível mínimo de serviço de bordo. A proposta da Spirit deixou de parecer única. Sua maior vantagem competitiva começou a se desgastar lentamente, mas o modelo ainda funcionava. A companhia aérea ainda tinha espaço para competir. E embora ninguém soubesse ainda, algo estava acontecendo nos bastidores que acabaria mudando completamente o futuro da Spirit.
Em 2020, a pandemia paralisou a indústria aérea global. E para a Spirit, o impacto foi especialmente doloroso por um motivo específico. Seu negócio dependia quase que inteiramente de viajantes a lazer. Turistas em busca de voos baratos para a Flórida, Las Vegas, Cancún, Caribe. Pessoas que podiam simplesmente optar por não viajar se houvesse incerteza econômica ou sanitária. Isso a tornou incrivelmente vulnerável em comparação com companhias aéreas, como a Delta ou a United, que também dependiam de viajantes a negócios, receita de carga aérea e acordos lucrativos com cartões de crédito vinculados a seus programas de fidelidade. A Spirit não tinha nenhuma dessas proteções. Quando o verão de 2021 chegou e a demanda por viagens explodiu, parecia que a Spirit iria se recuperar. Os aviões voltaram a lotar. Os destinos turísticos registraram reservas recordes. Era exatamente o cenário para o qual a Spirit havia sido projetada. Mas por trás dessa aparente recuperação, as finanças continuaram a se deteriorar. Porque o mundo para o qual a Spirit estava retornando era completamente diferente daquele que havia deixado. A Spirit ainda tinha opções, mas não muitas mais. E logo surgiria uma oferta que mudaria completamente o curso da história. Os preços dos combustíveis haviam subido. Os salários dos pilotos e tripulantes haviam aumentado. Os fabricantes estavam enfrentando atrasos na entrega de novas aeronaves, e a escassez de pilotos estava afetando todo o setor. Para uma companhia aérea que vendia as passagens mais baratas do mercado, aumentar os preços agressivamente não era uma opção realista. Seus clientes eram extremamente sensíveis a preços. Se a Spirit aumentasse as tarifas, muitos simplesmente escolheriam outra companhia aérea. Era uma armadilha perfeita. E então surgiu outro problema que quase ninguém previu. Os motores Pratt & Whitney, que equipavam o Airbus A320neo, a aeronave mais moderna da Spirit, começaram a apresentar falhas graves relacionadas à contaminação de materiais metálicos durante o processo de fabricação. As autoridades exigiram inspeções em massa. O resultado foi que, no auge da crise, quase 40 aeronaves da Spirit ficaram em solo. 40 aviões sem voar, com os custos fixos inalterados, sem gerar um único dólar de receita. Para uma companhia aérea cujo modelo de negócios dependia inteiramente de manter seus aviões no ar, o máximo possível, isso foi devastador. E foi nesse momento que a empresa começou a ficar sem opções. E foi justamente nesse momento de maior fragilidade que surgiu uma oferta multimilionária. Em 2022, a administração da Spirit tentou encontrar uma saída. Negociaram uma fusão com a Frontier Airlines, outra companhia aérea de baixo custo com frota e base de clientes semelhantes. Em teoria fazia sentido. Juntas poderiam criar uma companhia aérea maior e mais eficiente, mais capaz de competir com as grandes empresas do setor. Então, algo inesperado aconteceu. Provavelmente era a última chance real de mudar o rumo. A JetBlue apareceu com uma oferta de 3,8 bilhões de dólares americanos. Era um valor significativamente maior do que o oferecido pela Frontier. Para os acionistas, parecia uma decisão óbvia. Mas havia um problema. Muitos dentro da Spirit acreditavam que o acordo jamais seria aprovado. O problema era que a JetBlue não queria preservar o modelo da Spirit. Não queria manter as tarifas baixas, nem continuar com a filosofia de baixo custo. O que realmente queria eram os aviões, os pilotos certificados e os slots em aeroportos estratégicos. Os próprios executivos da Spirit alertaram publicamente que a fusão provavelmente jamais receberia a aprovação do governo. E eles estavam certos. O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação judicial para bloquear a fusão. O argumento era claro. Se a Spirit desaparecesse como companhia aérea independente, o efeito Spirit também desapareceria. E isso prejudicaria milhões de consumidores que dependiam de suas tarifas baixas para voar. Em janeiro de 2024, um juiz federal decidiu a favor dos órgãos reguladores e bloqueou a fusão. O governo havia impedido o desaparecimento da Spirit, mas ainda não sabia que acabara de abandoná-la. E aqui reside a maior ironia de toda essa história. A decisão, que visava proteger as passagens aéreas baratas para os consumidores, acabou produzindo o resultado exatamente oposto. Ao impedir que a Spirit fosse adquirida por uma companhia aérea financeiramente mais forte, o governo deixou essa empresa enfrentar uma crise que ela não conseguia mais administrar sozinha. A Spirit tentou se reorganizar sob o capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA em novembro de 2024.
reduziu sua frota, renegociou contratos e tentou modificar seu modelo de negócios, lançando tarifas com tudo incluído para atrair um tipo diferente de passageiro. Mas isso confundiu completamente o mercado. Seus clientes tradicionais, aqueles que buscavam apenas o menor preço possível, começaram a se afastar porque a Spirit não parecia mais tão barata. E os viajantes com maior poder aquisitivo também não apareceram, pois continuaram a preferir companhias aéreas com programas de fidelidade e melhores benefícios. A Spirit destruiu sua própria identidade em sua tentativa de sobreviver. O golpe final veio no início de 2026, quando as tensões geopolíticas no Oriente Médio desencadearam um aumento acentuado nos preços internacionais do combustível. Para qualquer companhia aérea, isso é um problema sério. Para a Spirit, que já operava no limite absoluto de sua capacidade financeira, era insustentável. A empresa tentou obter financiamento emergencial, explorou possíveis apoios governamentais, manteve negociações que nunca chegaram a um acordo concreto. E em 2 de maio de 2026, sem outras opções disponíveis, a Spirit Airlines simplesmente parou de voar. 34 anos de operação, uma frota de quase 200 aeronaves, 17 mil funcionários. Uma companhia aérea que, durante anos, obrigou todo o mercado americano a competir em preço. O mais incrível é que a Spirit não desapareceu porque ninguém queria voar com ela, nem porque suas passagens eram baratas demais. Ela desapareceu porque apostou seu futuro em uma única decisão. E quando percebeu que havia cometido um erro, já era tarde demais. As consequências já estão sendo sentidas. Os aviões da Spirit estão sendo realocados para outras companhias aéreas. As rotas mais lucrativas estão sendo assumidas por concorrentes. Mas as rotas menores, aquelas que conectavam cidades de médio porte a destinos turísticos, a preços acessíveis, estão simplesmente desaparecendo. E o efeito que todos os órgãos reguladores queriam proteger, aquele efeito Spirit, que mantinha os preços baixos em todo o setor, desapareceu. A história da Spirit não é apenas a história de uma companhia aérea que faliu. É a história de um modelo que funcionou por décadas, sobreviveu a concorrentes maiores, resistiu a crises de mercado e foi, em última análise, derrubado por uma combinação de seus próprios erros, decisões regulatórias com consequências imprevistas e choques externos que ocorreram simultaneamente. A questão que permanece é se a Spirit foi um caso isolado ou se é apenas o primeiro sinal de algo maior chegando ao setor aéreo. Se o mundo da aviação desperta sua curiosidade, incluí outro vídeo na tela para você saber mais.